Bom, nessa aula a gente vai instalar o nosso editor de código, né? As vantagens de você usar um editor de código, você pode escrever código HTML, qualquer linguagem de programação, em qualquer editor de texto. Só que as vantagens que usar um editor de texto, tipo o VS Code, que é o que eu vou indicar para você, ou Sublime, ou Atom, ou qualquer outro editor de texto, as vantagens é que eles ajudam a gente muito na hora de desenvolver, tanto corrigindo, apontando para a gente onde a gente escreveu errado o nosso código, quando dando sugestões do que escrever. Bom, falando assim eu sei que fica um pouco confuso porque você ainda não entrou nisso, então você não consegue mensurar exatamente o que eu estou falando. Mas assim, em resumo, o editor de código ajuda muito a gente no nosso dia a dia de trabalho quando a gente for codificar as nossas interfaces. Então, vamos lá. Eu já baixei o Visual Studio Code aqui no meu computador, tá? Você pode... E aí, tudo beleza? Bom, eu sou o Brunão do futuro e eu vim aqui te falar que essa aula aqui sobre VS Code, tá? O nosso editor de código, tá? Configurando o nosso editor de código, tá? Ela tá um pouquinho no passado. Bom, o que acontece é que quando eu gravei essa aula aqui, explicando como configurar o VS Code e tal, você pode continuar assistindo a aula aqui, depois desse videozinho aqui, desse aviso que eu tô fazendo, e você vai ver, então, que algumas coisas que eu explico nessa aula, elas já não existem mais, tá? Isso acontece porque o VS Code, ele teve atualizações durante o período em que eu estava gravando as aulas, tá? Nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu já terminei de gravar todas as aulas do curso e tal. E aí, então, provavelmente, quando você for fazer o download do seu VS Code aqui agora, que você está assistindo o curso, com certeza vai ser uma versão diferente da que eu gravei o curso inteiro, tá? Mas não se preocupe, ele continua com as mesmas funcionalidades, ele continua com o mesmo layout, a mesma interface, então tudo vai dar certo. Um único detalhe que vai ter de diferença é que nessa aula aqui eu ensino a instalar uma extension, né, uma extensão que chama Prettier, tá? E ela ajuda a gente a deixar o nosso código mais organizado. Nas versões mais recentes do VS Code, você não precisa mais do Prettier, porque ele já tem isso nativo, tá? Numa das atualizações dele que ele lançou durante o período que eu estava gravando o curso, ele lançou essa funcionalidade nativa nele de deixar o seu código organizado quando você dá o save no seu arquivo, tá? Então, quando você dá Ctrl S, ele tem uma opçãozinha lá nas preferências do VS Code que você pode marcar Format on Save, ou formatar ao salvar, tá? E basicamente era isso que o Prettier fazia, ainda faz, né? Mas foi por isso que eu ensinei a instalar o Prettier nessa aula aqui. Mas você então praticamente não vai precisar do Prettier, porque agora o VS Code já faz isso automaticamente. É só você ir lá em Settings, tá? Ou Preferências, em português, provavelmente eu acho que é Preferências. E aí, então você consegue achar a opção lá Format on Save ou formatar ao salvar. E aí você consegue então deixar ela habilitada e ela vai fazer a mesma função do Prettier. Belezinha? Bom, então é isso. Você pode continuar assistindo a aula, você deve assistir, porque tem algumas coisinhas que eu falo, tal, que é importante você saber do editor de código, mas eu queria fazer só esse aviso aqui antes, porque provavelmente não, com certeza, quando você fizer o download do VS Code, ele vai estar diferente da versão que eu usei aqui no curso, mas não tem problema, dá para você seguir numa boa, praticamente igual. A única coisa que muda é essa coisinha do Format on Save, valeu? Então, continua assistindo aí. Fazer o seguinte aí também, você pode entrar em code.visualstudio.com, tá? Uma vez que você fez o download, bom, no meu caso aqui que eu uso Mac, né? Eu vou extrair aqui e ele já vai me dar um arquivo e eu só tenho que jogar esse arquivo na minha pasta de aplicativos, na minha pasta Applications, né? É assim que funciona aqui no Mac. Se você usa Windows, provavelmente você vai só clicar no botão de executar aí, dar Next, Next, Next e instalar, tá? O importante é que você tenha o VS Code instalado. Vamos lá, eu vou arrastar aqui para minha pasta Applications e no meu caso está pronto. No seu caso aí, veja certinho o que você tem que fazer para instalar, né, no Windows.
Uma vez que ele esteja instalado, eu vou abrir ele, tá? E abriu. Legal. Bom, essa aqui é a interface do VS Code, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Aí, acho que tá legal. Bom, a gente tem esses ícones aqui do lado esquerdo, que são os nossos menus aqui do VS Code. A gente tem um menu no topo aqui também. No caso do Windows, eu não vou saber como aparece certinho essa interface, mas eu sei que a interface do software é a mesma, tá? A gente tem esse ícone aqui, que é essa coluna aqui, né? Então ele vai mostrar para a gente os nossos arquivos que estão abertos, qual pasta que está aberta, a nossa navegação entre arquivos, tá? Esse aqui é para a gente buscar dentro dos nossos arquivos. Esse aqui tem a ver com Git, tá? A gente não vai aprender Git nesse curso atual nosso, tá? Então não precisa se preocupar. Esse aqui é o debugger também, que é para você vasculhar o seu código, encontrar erros. Isso aqui também é mais para programação, que envolve lógica e um monte de coisa que a gente também provavelmente não vai usar, a gente não vai usar no nosso curso aqui de Front-End Design, tá? Esse debugger. E esse aqui que são as extensions, que é o que a gente vai configurar agora, algumas extensions, tá? Qual que é o lance das extensions? Extensions são como se fossem plugins, como se fossem funcionalidades que a gente pode acrescentar, a gente pode agregar essas novas funcionalidades ao nosso VS Code. Tem algumas que eu gosto de utilizar. A maior parte do tempo aqui eu não vou recorrer a essas funcionalidades, mas eu vou instruir você agora a instalar algumas que são meio que básicas. Elas não vão atrapalhar muito o seu aprendizado, porque algumas extensões, elas fazem até te dar blocos inteiros de código. Você digita um comandozinho, dá Enter, ele já te dá um bloco inteiro de código. E isso não é interessante agora pra gente, porque você tem que aprender primeiro, né? Depois que você aprender, aí sim você pode começar a utilizar esses atalhos, esses blocos de código pronto, porque você vai saber o que tem dentro desse bloco, né? Enquanto você não souber, o ideal é que você escreva o seu código tudo do zero, bonitinho, que é o que a gente vai fazer daqui pra frente, tá? Mas existem algumas extensions interessantes. A primeira delas que eu vou pedir para você instalar aí é o Highlight Color. Highlight Color. Ou Color Highlight, eu não me lembro exatamente a ordem. Mas esse primeiro aqui, ó, do autor Sergey Naumov, tá? Então você vai clicar, você vai pesquisar aqui, clica para instalar. E o que ele faz? Toda vez que a gente escrever um código de cor, ele mostra a cor pra gente, tá? Ele não vai ficar só C594C5, tá? Ele vai mostrar a cor. E aí ele deixa a gente mostrar assim, como se fosse só uma borda, ou deixa a gente mostrar a cor sólida, né? Enfim, é bem interessante, bem legal e vai ajudar a gente muito na hora que a gente for escrever CSS, tá? Então você instala e aí assim que ele terminar de instalar, você clica em Reload, tá? Ele vai recarregar o seu VS Code e já vai, digamos assim, ficar com essa extension agora, a partir de agora funcionando, tá? A próxima extension que a gente vai instalar é uma que chama Prettier. Ele ajuda a gente a organizar o nosso código, tá? Então, eu não sei se você lembra, numa das primeiras aulas, na aula que eu escrevi um pouquinho de HTML, eu falei sobre indentação, tá? Para a gente organizar o nosso código. E código bagunçado, muitas vezes fica difícil da gente saber onde que está o erro quando ele acontece. Fica muito difícil visualmente. Então esse Prettier ajuda a gente a organizar o nosso código, tá? Ele faz isso, ele dá uma automatizada nisso. Eu vou mostrar agorinha como é que funciona, tá? Então, digita aqui Prettier, tá? Com P-R-E-T-T-I-E-R, tá? Vai ser esse primeiro aqui do Esben Peterson, tá? Instala e depois faz reload também, tá? Só que aí, no caso do Prettier, aqui a gente vai ter que fazer mais duas ações, tá? Eu já vou mostrar para você assim que ele terminar de instalar aqui no meu computador. Vamos lá. Bom, beleza. Terminou de instalar aqui, demorou um pouquinho até, eu cortei o vídeo. E agora eu vou dar reload, tá? Ele vai reiniciar aqui o meu VS Code. E agora a gente vai fazer o seguinte. Bom, primeiro deixa eu explicar o que o Prettier faz, tá? Tá vendo que eu tenho um arquivo aqui em branco já aberto, default aqui no meu VS Code? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar ele, File, Save As. Eu vou salvar no meu desktop mesmo como index.html, tá? Beleza, ele salvou.
Olha só, se eu digitar aqui, ó, HTML, já me dá algumas sugestões aqui. Tá vendo que tá escrito Emmet Abbreviation? Isso aqui já é do próprio VS Code, ele já vem nativo com uma extension chamada Emmet, e essa extension que se chama Emmet, o que ela faz? Ela dá esses code completions pra gente, esses sugestões que ajudam a gente a escrever código mais rápido. Então isso de certa forma já existe no VS Code, tá? Então se eu clicar aqui, ó, HTML5, ele já me dá o bloco inteiro de código, tá? Eu estou fazendo isso aqui agora só para exemplificar o quanto que ajuda a praticidade, tá? Mas isso aqui ainda não tem a ver com o Prettier. Eu vou mostrar agora o que tem a ver. Bom, então como eu expliquei na aula anterior, a gente tem aqui, né, o nosso documento HTML, estrutura básica. A gente tem o nosso head, a gente tem o nosso body, que é onde eu expliquei que toda a mágica acontece. Então eu vou vir aqui no meu body e vou escrever assim, ó. Eu tenho uma div, que é uma tag HTML, daqui a pouco a gente vai falar sobre divs, tá? Mas div basicamente é uma tag vazia, um bloco vazio sem formatação alguma. Aí eu vou escrever aqui um H1, certo? Percebe que quando eu escrevi o H1, a tag de H1, ó, na hora que eu fecho ela, ele já completa para mim, tá vendo ali que completou a tag de fechamento, a marcação de fechamento? Beleza, aí eu vou escrever assim, eu sou... E aí depois eu vou colocar um P aqui de parágrafo fora do H1 e vou escrever designer, tá? Percebe a bagunça que está visualmente? Você não sabe exatamente onde que começa uma coisa, onde que termina, tal. Você pode, você mesmo, dar um Enter aqui, depois você vem e dá outro Enter aqui, e depois dá outro Enter aqui, e o próprio VS Code formata isso bonitinho, tá vendo? Aí ele faz essa linha aqui, que você sabe então onde que está começando a sua div e terminando, você sabe que o seu H1 começa aqui e termina aqui, e o seu parágrafo começa aqui e termina aqui, tá? Você pode fazer assim, mas no caso, olha só, quando tá essa bolinha aqui, ó, significa que o arquivo não está salvo ainda, tá? Eu vou salvar ele agora e ele ficou do mesmo jeito, certo? Só que quando a gente configurar o nosso Prettier, que é o que a gente vai fazer agora, quando eu salvar, ele já vai reorganizar esse código automaticamente. Então, vamos ver isso na prática, tá? Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Eu tô aqui ainda no meu menu Extensions, tá? E ele mostra os dois que eu já tenho instalado aqui. Eu vou clicar aqui no Prettier, tá? Ele vai abrir algumas coisas aqui sobre o Prettier e eu vou rolar até aqui, ó, e vou copiar essa linha aqui, ó, editor.format onSave, false, tá? Beleza, vou dar um Ctrl C aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar... desculpa, eu não preciso voltar aqui, na verdade. Eu vou aqui no meu menu... No seu caso aí que usa Windows, eu não sei como vai aparecer, mas você tem que encontrar esse menu de preferências aqui, o Preferences, e aí você vai em configurações ou settings, se o seu tiver em inglês, assim como o meu, e eu vou clicar aqui, tá? Settings. Ele vai abrir essa telinha aqui para mim, eu vou aqui, ó, em Extensions, tá? Vou clicar aqui, ele vai expandir, e aí eu vou procurar o Prettier. Achei o Prettier aqui, tá? Eu vou rolar até eu encontrar o link para abrir o arquivo de configurações. Eu acho que já passou e eu não vi. Tá aqui bem no comecinho, ó. Tá vendo? Esse Edit in Settings JSON. Eu vou clicar aqui agora e ele vai abrir um arquivo onde eu posso adicionar o que eu quero que o meu Prettier faz, tá? Dá pra gente fazer muitas coisas, mas nesse caso aqui, a gente acabou de copiar aquela linha que seria formatar quando a gente clicar para salvar. Então é isso que vai fazer. Eu vou vir aqui do lado direito, tá? Porque esse do lado esquerdo aqui, ele não é editável aqui. Se a gente clicar aqui e tentar editar, ele não deixa, tá vendo? Não é possível editar, é apenas para leitura. Eu vou nesse do lado direito aqui, tá? Se no seu aparecer mais opções aqui escritas, tudo bem, não tem problema. O meu tá só o Zoom Level 2 aqui, etc e tal, tá? Provavelmente se você instalou o seu do zero vai estar igual ao meu, o seu VS Code, tá? Eu vou colocar uma vírgula aqui, vou dar um Enter e vou dar um Ctrl V naquilo que eu copiei, tá vendo? Editor Format onSave, só que tá false aqui. Eu vou colocar True, eu vou colocar que agora é verdadeiro.
e isso vai fazer com que toda vez que eu salvar o meu arquivo, se tiver fora de formatação, o Prettier já vai formatar ele para mim, tá? Então, ó, eu colei aqui, né? Mudei o false para true e agora eu vou salvar o meu arquivo user settings, tá? Eu preciso salvar ele para isso aqui passar a ficar valendo, tá? Brunão, por que tem que fazer isso? Por que é tão complicado? Por que eu tenho que abrir um arquivo de texto, colar esse códigozinho e tal? Bom, basicamente é assim que funciona aqui no VS Code, tá? Ele não tem essa interface bonitinha que você vai lá e clica numa caixinha, habilitar Format on Save, tá? Poderia ter? Poderia, mas a maioria das extensions do VS Code não é assim, tá? A maioria você vem num arquivinho de texto e coloca aqui a propriedade que você quer e se ela é verdadeira, falsa, cada extension tem as suas regras, e esse textinho aqui, ó, editor.format.onSave, isso aqui é específico do Prettier. Outras extensions vão ter outras propriedades e valores para você colocar, tá? Mas esse caso aqui é específico do Prettier, tá? Beleza, fizemos isso, salvei, vou fechar aqui o meu user settings, tá? Não preciso mais. Vou fechar esse outro settings aqui que a gente abriu quando a gente veio aqui no menu, tá? Vou fechar, beleza. Tô com o meu arquivo index aqui aberto ainda e tudo numa linha só, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar só um span aqui dentro do meu parágrafo, tá? E vou colocar assim, e front ender, tá? Perceba que agora ele não tá salvo, tá? Tá a bolinha aqui, tá me pedindo para salvar, só que agora, como eu configurei o meu Prettier, se tudo deu certo, né? Espero que sim. Se tudo deu certo, agora quando eu der Ctrl S, ele vai formatar para mim o meu código. Vamos ver então? Ctrl S e formatou. Legal? Bom, isso pode parecer uma bobagem, uma coisa simples, mas conforme o seu código vai ficando muito grande, às vezes você abre uma div e esquece de fechar ela ou alguma coisa assim, e fica muito difícil você achar onde que você errou, qual foi a letrinha que você colocou errado. Isso que ajuda muito a você se orientar no código, tá? Essa questão de deixar o seu código mais bonito, deixar ele bem indentado, ajuda muito, beleza? Bom, então essa é a configuração inicial, tá? E aí depois, conforme for rolando o nosso curso, se tiver que adicionar mais alguma extension, eu vou mostrar para você e a gente vai fazer mais uma aulinha adicionando uma extension nova. Mas por hora é isso, beleza? Bom, então é isso. VS Code instalado, extensions instaladas. Até a próxima aula.